Elisa Peruso, a baleia azul, hein? O assunto é esse, né? Que coisa, hein? Baleia azul é Por que um deram alerta, o nome, né? será, de baleia azul, hein? Então, o nome, ele nasceu de um grupo lá na Rússia, né? Foi na Rússia? Foi na Rússia. E aí, o que eles fizeram era uma brincadeira, na verdade. Ah, brincadeira. O que eu estudei foi o seguinte, que as pessoas começaram a fazer esses jogos, uma brincadeira, mas não era tão sério. E como era um grupo fechado, tinham pessoas de todos os níveis, de todas as índoles ali, não necessariamente uma pessoa só, né? Fazendo essa indução dos jogos para chegar nesse ponto, né? Mas diz que não era uma intenção de uma pessoa não era um comboio, não era assim, eu vou fazer isso para matar. Para atingir, para matar. Se juntaram pessoas que tinham uma índole e começaram a fazer essa manipulação. Aí é mutilação de órgãos, né? Vai se mutilando, vai cortando. Vai fazendo. Eles cada dia era um desafio diferente, por isso que chamava atenção. Né? Então, às 4h20 da manhã, eles se juntaram e faziam esse desafio. Aí esse desafio era que as crianças tinham que fazer esse tipo de coisa, mandar bala envenenada na escola, cortar, desenhar baleia, mas não era algo muito sério, porque na verdade assim eram várias pessoas que faziam isso até de brincadeira e as crianças eram ameaçadas que se não fizessem matar a própria família. É mesmo? Só que na verdade como que eles iam fazer isso, né? Então foi um jogo para alertar, né, as famílias para ficar atentos a isso, porque hoje em dia as redes sociais tá uma loucura. Porque se a gente também tem uma, né, Elisa? Se a gente não der atenção para a meninada aí, atenção mesmo, né? Hoje é a baleia azul, amanhã, eu falei esses dias no programa, amanhã é a baleia roxa, é o carneiro sem pé. E assim vai, né? E assim vai. E é dentro de casa, né? Não é fora, não dentro precisa de mais casa. sair, né? E é aquela história. Existem muitas famílias, muitos filhos de pais presentes e que são órfãos ao mesmo tempo desses pais. Estão com os pais em casa, mas são órfãos, São órfãos, porque os pais estão ocupados, estão muito, né, trabalham demais. Às vezes eu me pego num trabalho exacerbado, mas tem que ter, a gente tem que parar, tem que olhar, tem que conversar, tem que verificar o que está fazendo. Isso é natural, né? Natural. E até recebi uma carta da escola onde minha filha estuda, e a escola escreveu algo muito bacana, falando, né, que o que é necessário entre os pais e os filhos é intimidade. A gente precisa ser íntimos dos nossos filhos, no sentido de saber o que eles estão, quais são as necessidades deles. Que eles sintam livres para falar aquilo que eles seguros, sentem, né? Eles se sentem seguros, né? Os filhos precisam se sentir seguros ao ponto de chegar uma brincadeira besta dessa, né? Ou a gente não pode dizer maldosa. A gente não pode dizer se isso era uma intenção desde o começo. Acredito que não. Acabou indo para o caminho errado. Acabou indo, né? Mas essas crianças se sentiram abandonadas ao mesmo tempo, porque não poderiam contar com os pais, né? Agora, você vê, aí chega na hora do almoço, ou jantar, enfim, o café, a hora que você está na mesa ali, cada um está no celular, né? Com o dedinho, a geração dedinho, né? Cada um está no celular. A comida não faz bem, eu acho. Claro que deve não. fazer mal, porque a pessoa está... Aí não tem diálogo, né? Eu tenho um amigo meu, tá, que me contou o seguinte, e isso é real, uma vez por semana, os filhos já estão grandes, né? Tem filho casado e tal, mas uma vez por semana eles se reúnem para almoçar em casa. Olha aí. É uma vez por semana. Então, se eles almoçam hoje é quarta, eles marcam assim, então, semana que vem vai ser quinta, ou na outra semana vai ser domingo. Aí chegava para almoçar a turminha, toda a turma, cada um com o celular. O pai também com ele. Falou assim, estou desligando o meu celular. E eu quero que cada um aqui desligue o celular. Senão não dá. Aí, tudo bem. Porque senão, que encontro é esse? E a valorização da família hoje está banalizada, no geral. As pessoas, elas têm os filhos, mas elas já delegam, né, para as escolas, para que os professores eduquem. Que tem que educar. Professor ensina, não educa. Professor que eduque, professor que ele quer que o professor eduque, a professora é para ensinar, educar.
é em casa, não é mesmo? E as crianças precisam ter esse acesso, é extremamente necessário que tenham acesso de que aconteceu algum problema com elas, que elas possam ter a confiança em relação aos pais. Porque aí a criança também, ela espera muitas vezes, eu tenho lido muito, eu tenho, enfim, me informado. A criança espera receber um não também. Claro. Não vou dizer não porque... Não, a criança espera isso. Muitas vezes ela provoca os pais não percebem. Para medir a autoridade. Para medir a autoridade do pai e da mãe. Sim, mas as crianças, assim como todos nós, se você for perguntar para qualquer pessoa o que você quer de sua família, você só quer que seu filho seja o filho. O filho quer que o pai seja o pai e quer que a mãe seja a mãe. Isso é a coisa mais simples do mundo. É papel bem executado e bem exercido, né? As pessoas hoje estão confundindo. Eu sou amiga da minha filha. Não pode, tem que ser amigo, tem que ter esse diálogo, mas tem que ser autoridade também. Tem que ser mãe. Tem que ser mãe, tem que ser amiga. Tem que ser aquela chata, às vezes, que fica falando, né? Às vezes fica repetindo, né? Repetindo valores. Até estava conversando com uma cliente ontem. Ela, Elisa, será que vai adiantar eu ficar falando para meus filhos que tem que baixar a tampa do vaso? Tem que vira, isso aí vira uma chatice até para mim. Eu falei, adianta, porque quando eles crescerem, quando eles forem adultos, eles vão ter essa referência de uma casa organizada, de uma casa limpa, porque você ficou falando para eles como era. E acima de tudo mostrando. Mostrando, né? e sendo exemplo. Os pais precisam ser exemplos de intimidade também para que os filhos se sintam acolhidos, né? Precisam ter esse amor, amorosidade. Eu gostei desse termo. Tem muitos filhos que não são acolhidos, né? Não, vivem ali, mas não são acolhidos. E eles percebem isso. E eles trocam. Aí né? o celular acolhe. A rede social, o celular, a internet acolhe, né? Aí surge a baleia azul. Daí surge a baleia azul, daí surgem as pessoas que manipulam. Mas assim... pedofilismo. Isso. Tá cheio de pedófilo aí na rede social. Ih, meu Deus. Agora é bem importante, acima de tudo, além da valorização da família, a valorização da vida, né? Foi um apelo até que eu recebi aqui do presidente da escola da minha filha, que ele falou assim... Olha, o que eu quero, na verdade, que você, né, pedir dicas, né? Eu falei, eu vou estar falando sobre esse tema. Ele falou assim, o que eu quero é que você fale sobre a valorização da vida. Da vida, né? Da vida, da vida preciosa que a gente tem, que a gente recebeu, porque a gente tem aqui algo maravilhoso para fazer aqui. E a gente precisa passar essa informação para os nossos filhos, porque uma criança, os estudos comprovam, uma pessoa que tem tendência a se suicidar, ela já está num quadro psicológico muito complicado. Ela pode estar com depressão já há muito tempo. Há muito tempo, há muito tempo. Ninguém vai pegar isso aí, é contra o nosso instinto de sobrevivência. Pega e se corta. Não é assim que funciona. Mutila, né? Não é, vai lá e se joga da janela e você jogar por qualquer motivo. Não é assim. A pessoa já tem uma tendência a ser um suicida e as pessoas, os pais, a gente precisa observar as nossas crianças, por mais que a criança esteja com problema de comunicação dentro de casa, ela não seja uma criança muito expansiva, observe o comportamento. Se ela é alegre, se ela brinca, se ela tem amigos, se ela como estão as notas na escola. Como estão as notas na escola, se ela está se divertindo, se ela tem um comportamento normal, porque é só observar, você vai, claro. Tem que observar. O tempo todo. O tempo todo, porque ficar de olho. Um suicida, ele tem comportamentos característicos. Né? Então... Agora, valorizar a vida, né? De repente a vida vira uma porcaria, né? Mas eu que acabo transformando a minha vida em porcaria ou em coisa boa, né? Mas sabe que os adultos, eu não sei, viu, Elisa? Se os adultos não têm dificuldade, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de convivência, sabe por quê? Porque elas não podem se abrir, né? Sabe? Se abrir. Hoje eu estava pensando, estava vindo para a rádio de manhã, porque todo dia eu lanço um pensamento na rede social de manhãzinha, isso. Eu estava pensando, não foi esse que eu coloquei, mas eu vou colocar qualquer dia. Quer dizer, qual que é o segredo da felicidade? Vim pensando, o segredo da felicidade. Vim pensando. Falei, caramba, o segredo da felicidade é o segredo. É verdade, porque olha, não, sério, porque se eu chego, eu confio em você, e eu me abro para você, intimamente, dos meus sonhos, das minhas fantasias, aí você sai falando para todo mundo, né?
Aí você não fala nada para ninguém. E tem gente que faz isso, né? Tem. Aí eu brinco com o pessoal sempre, falo assim, ó, eu costumo contar o milagre, mas o santo eu não conto. Se uma pessoa me procura para desabafar, contar alguma coisa para mim, porque ela confia em mim, né? Sim. Aí eu vou sair falando para todo mundo. É. Eu não. Ela saiu dali e esqueci. Só de ouvir a pessoa. E agora imagina uma criança ali. Sim, Que e é por isso não que eu se falo... sente ouvida, né? Isso, é por isso que eu falo da relação de confiança. A criança, o adolescente, ele precisa sentir confiança em você, ao ponto dele chegar e contar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ontem minha filha veio me contar que tem um crush. Que tem o quê? Um crush. O que é? Um paquera. Um paquera. E quantos anos tem sua filha? Tem 14. Ó, eu tenho crush, mano. Uma paquera. Veio me contar do crush dela. E eu achei o máximo, porque eu sempre gosto. Ela foi lá, me mostrou a foto dele, não sei o quê. Eu falei, aqui. E é isso, né? Se você dá uma bronca nela, nunca mais te conta nada. Nunca mais me conta nada. O pior foi a minha filha de 8 anos falar que tinha 2. Tinha falar, 2? Mãe, eu tenho 2 crush em casa. 2? Namoradeira. Eu falei, é? Eu falei, eu acho eles muito bonitos. Então tá bom. Então, e é assim. Se você dá uma bronca, Daí não te como é que conta vai mais fazer? nada. Com 8 anos, se eu chegar para minha filha e repreender e falar assim, tá louca? Que é isso? É. Ela fala, não Né? posso contar mais nada para minha mãe. Não posso confiar na minha mãe. Né? Eu falei assim, você tem que me contar. Eu falei, se eu não souber, eu também não vou contar minhas coisas. Vocês querem que eu esconda o meu crush de vocês? Ela, não, eu já conheço teu crush. Eu falei assim, então, tem que falar. É um diálogo, é um conversa, diálogo, né? É conversa, é abertura. Tem essa relação de amizade, é extremamente importante, porque elas podem contar comigo. Amizade, né? Amizade, né? Mas Venha, tem que ter autoridade, Mas tem que ter então. autoridade. Não vou deixar fazer tudo o que querem, né? Mas preciso saber se está tudo dentro da normalidade. A gente precisa. E os pais, eles têm que conhecer o que é normal para os seus filhos. Hoje em dia a gente tem a rede social, não só para a gente ver a vida das pessoas, para ver bobagem, dar risada. Né? Se a gente for perceber, a gente fica muito tempo vendo vídeo, passando bobagem, dando risada. Mas ali Tem coisas boas, né? Tem, na rede no social. Google. O que eu me oriento no Google, na rede social. Sim, você pega ali, ó, quais são os comportamentos normais de uma criança de 9 anos, de 8 anos, de 4 anos, de 3 anos. Eles seguem um padrão. Então, ó, se você, ela deu uma dica aqui importante, ó. Se você entrar no Google lá e colocar lá o comportamento de uma criança de 4 anos, Sim, vai aparecer vai lá aparecer. todos, entendeu? Qualquer dúvida que você tiver. Vai, busque informação. Se você tiver problema com seu filho, busque ajuda, porque dá para resolver tudo. Tudo dá para resolver. A criança. Você atende as pessoas, enfim. Pessoas te procuram nesse sentido também? Procuram muito. Eu atendo adolescentes, atendo criança também. Adolescente você atende também, né? Atendo os bastante. pais também, né? Claro. Atendo os pais, atendo os adolescentes. Quando eu atendo criança, eu atendo os pais juntos, né? Juntos. Que via de regra, o problema não está com a criança, né? O problema não está com a criança. Mas é verdade. Mas os pais acham que está com a criança. Ai, meu filho. É meu filho, né? então. Sei, né? Eu já falei, então tá bom, eu atendo, mas desde que eu atenda você também. Aí sim. Daí funciona. Aí funciona. Porque a família. A criança é resposta. A criança até os 14 anos, dos 12 até os 14 anos, elas não têm filtro. Elas são ali, estão só recebendo, elas só reagem ao ambiente onde elas estão. Elas não têm um filtro, não né? Tem, isso é bom, isso não é. Elas não têm. Não sabe discernir, não. né? Elas só estão reagindo. Agora, se os pais mudam o comportamento em relação à criança vai reagir de uma outra forma. Agora, tem gente que vai buscar sentido para a vida no suicídio, na morte, na mutilação. Isso não é sentido. O suicídio, ele vem justamente por essa falta de sentido de vida na mais essência que a vida é. É falta de espiritualidade, é falta de referência disso, né? Tem até um especialista aqui da Unicamp que ele fala, muitas vezes a principal motivação de um suicídio não é acabar com a própria vida, mas dar valor à existência, buscar uma vingança, ser valorizado por um desafeto, né? Ou enviar uma mensagem para alguém. Então, a pessoa ela está tão por dentro machucada por algum problema, um desafeto, que ela falou assim, eu vou acabar com a minha vida. É uma forma de se vingar. Que vingança louca essa. A adolescência é a fase da revolta. Mas tem gente adulta também que faz isso, né? Aí ela perdeu o namorado,
né? Aí ela, para se vingar, vou me vingar dele e se mata. Sim, acontece. Para, ou ele também. Né? E esse é um dos principais motivos do né? suicídio. Aqui, ó. Ontem fui em um certo mercado perto de casa, na Santa Helena. Aí tinha um grupo de cerca de 5 adolescentes sentados no corredor do mercado. Perguntei para uma funcionária o que significava aquilo. E ela me informou que se tratava de um desafio da Baleia Azul, ele estava ali. Daí perguntei se não havia segurança no mercado para tomar providência, porque senão eu iria me meter. Falei em tom de ironia, que eu iria dar umas palmadinhas nas crianças. Daí iriam chamar o conselho tutelar para mim, né? Quer dizer, você vê, o pessoal está preocupado, né? O pessoal está preocupado. Mas sabe que os pais estão preocupados? É. Agora também tem uma, né, Elisa? Não dá para culpar. Quantas mães estão ouvindo a gente agora, estão trabalhando? Sim. Quando tem trabalho, o pai também. E as crianças? E os homens, muitas vezes terríveis, eu sinto envergonhado, que fazem os filhos e somem e deixam para a mulher, aí ela tem que trabalhar, né? Trabalhar, e aí deixa as crianças muitas vezes sozinhas. Terrível. Isso é uma realidade de muitas mães. É uma realidade de pais também, porque também tem pai cuidando de filho aí sozinho. Só que a influência dentro de casa não é pela fala. A influência dentro de casa é pelo exemplo. Pelo exemplo. E a criança, o adolescente está o tempo todo observando a gente muito mais do que a gente imagina. Porque aí eu já contei aqui, não sei se eu contei, eu fui num casamento uma vez de Jacarezinho, na paróquia da Vila São Pedro, e o padre José Maria, hoje esse padre está um padre muito simples, esse fez votos de pobreza mesmo, o padre José Maria. E no casamento, eu chego uma hora, o padre dá um recado assim para os noivos, né? Falou assim, olha, eu quero dizer para vocês vão ter filho, né? Ah, sim. Então, criança é que nem macaquinho, viu? Olha a forma que ele encontrou para criança é que nem macaquinho, viu? Imita tudo. Coisas boas, coisas ruins. Sim. Você vai ver, vai ter uma menininha, ela vê a mãe fazendo a unha, ela vai querer fazer a unha também. O menininho vê o pai fazendo barba, ele quer fazer a barba também. Então ele imita. Ele imita. E eu te digo mais, ele imita não só observando aqui agora, ele tem tendências genéticas, né, passadas, tem, que ele pode repetir. Por exemplo, se existem suicidas na família, tem uma tendência. Então tem que tomar cuidado dobrado. Se existe depressão na família, tem tendência. Se existe câncer na família, tem tendência. Isso é cientificamente comprovado. Né? A gente carrega genes, tendências. Genes do corpo, nosso corpo. Então você, na sua família, você já vem mais ou menos programado. Você nasce ali com meio que uma programação. Né? Porque a gente precisa estar meio que prontos para o mundo, né? Não dá para a gente nascer cru, totalmente cru. Só que ao mesmo tempo, dentro desse ambiente onde você vai viver, existe o ambiente que vai te influenciar, que são os amigos, a escola, a família, o cotidiano. Então, nós, como mães, a gente tem que estar o tempo todo sendo exemplos para que eles tenham referência, sabe? Se você tem espiritualidade dentro da tua casa, a tendência de acontecer um problema sério desse é pequeno. Muito pequeno. Olha, o meu sonho, tá? Não sei se um dia vai acontecer isso no país, né? É que as prefeituras, os prefeitos, colocassem nas praças públicas, nos bairros, em todo lugar, professores de educação física, com equipamentos, tá? Equipamentos. Em vez da rede social pegar meu filho, é o professor que vai pegar. Em vez do traficante de drogas pegar meu filho, é o professor que vai pegar ali na praça, sabe, com equipamentos, é o futebol, é o vôlei, enfim, taekwondo, ou enfim, tá? Esporte. Isso antigamente nas ruas das cidades. Porque eu sei que bastante. A mãezinha que está me ouvindo agora aqui, tá trabalhando, certo? Ela fala, puxa vida, se tivesse isso perto da minha casa seria uma maravilha, porque eu deixo as duas crianças em casa e eu saberia que eles estariam lá com o professor de educação física na praça, não é mesmo? Sim. E por que as prefeituras não fazem? É isso que eu não entendo, Elisa, sabe?
Sério mesmo. Tem que Não ter entendo. esse Por que eles incentivo. não fazem isso? Ah, mas é caro. Caro, sabe o que é? É outra coisa. Caro é a baleia azul, tá? Caro é você perder o seu filho para as drogas, levar num caixão para o cemitério, ou ir lá na cadeia visitar seu filho por causa de drogas. É isso que é caro. O esporte não é caro. Esporte é investimento. Acima de tudo, o investimento de amor, né? Quantas faculdades nós temos aqui, Elisa, de educação física? A prefeitura vai lá, faz um convênio com as faculdades, com os estagiários. Com os estagiários. É uma ajuda mútua. Eles vão ganhar um pouquinho, né? E vão ajudar, vão praticar. Enfim, vão ser o celular na vida dessa criançada toda. A rede social, né? É sério que eu estou falando aqui. Muito, muito, muito. Mas eu tenho os prefeitos cabeça dura, viu? Tá? Não é difícil fazer isso. Não é, mas não fazem. Não fazem, tá? E tem que fazer. E você sabe que eu tinha um professor meu que a gente perguntava, porque é um professor, eu sou terapeuta familiar, né? A gente perguntava para ele assim, mas a gente que tem pouco tempo para ficar com os nossos filhos, né? Eu, por exemplo, fico pouco tempo com as minhas filhas durante a noite, né? Mas você pode qualificar. E ele falava isso. Elisa, 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos de olhar no olho, de pegar, dar aquele aconchego, de dar um cheiro, sabe? De sentar do lado, fazer um exercício. É aquilo, isso que eles precisam. Não precisam, eles nem querem que você fique ali no pé. O dia inteiro pegando o pé. Não, eles querem que você pegue e acolha. Pelo menos... É que nem um casal meloso. Casal meloso acaba levando o casamento para o buraco. Aquele negócio, ai meu amorzinho, ai, já. Chega uma hora que um dos dois cansa. Aí ela ou ele acaba encontrando alguém lá fora que trata normalmente, aí babau. Aí se foi. Então, não é para você criança ficar... também não gosta dessa relação, não. E não gosta também de ficar em cima, a gente tem que ter confiança, tem que confiar nos filhos. Por isso que observar comportamento é muito melhor, mais eficaz do que monitorar comportamento. Então, você, por exemplo, monitorar não, você não vai fazer isso, você não vai ficar na internet, você não vai não sei o quê, você não vai nada. É igual o Cris estava falando, o Cris falou que mostrou tudo pro filho dele, de internet, desde de site pornô e coisa tudo. Nada, tudo. Agora você escolhe, meu filho. Ciente, e diz que ele foi convidado para esse jogo. E o jogo que ele fez? Azul. Exatamente. O que o teu filho, o filho do Cris fez? Falou assim, me convide para um jogo para ganhar R$1 milhão, que daí eu participo. Mas aí não aparece, né? Por quê? Porque o Pia não é besta. Não é besta. Né? Ô Elisa, Peruso, eu estava pensando aqui, para você ser uma grande profissional, você é terapeuta, você podia dar umas dicas para nós? Eu estou curioso, tá? Como que os pais podem observar essa questão nos filhos, a questão da baleia azul e outras coisas mais? Que tipo, as características? Tá. Então, os especialistas, né, tem muitos especialistas dizendo e comprovando e alertando que 97% das pessoas que cometem suicídio, elas têm transtorno psicológico. Tá? Então, é um grande número de pessoas que a gente não pode dizer assim, foi por conta da baleia azul que as crianças se suicidaram. Né? O importante é você observar seu filho no comportamento, verificar se seu filho tem uma infância normal, se seu filho gosta de brincar, se seu filho gosta de amizades, se seu filho na época da adolescência está já buscando paquerar, está se divertindo, e verificar se ele não tem tendências a ter depressão, bipolaridade, que são os dois sintomas principais. Porque bipolar, a pessoa que está bem agora, daqui a pouquinho não está. Né? Muito irritada, né? A pessoa, criança extremamente irritada demais. Vive chorando. Vive na melancolia, ou vive melindrosa demais, fala qualquer coisa. Você não pode falar nada, ela Isso. já... Né? Então, crianças assim, internamente elas não estão bem. Então, tem que buscar ajuda, tem que ter esse acolhimento familiar. Se a pessoa não tem condição de buscar um psicólogo, que busque ajuda na igreja. Existem psicólogos na igreja que atendem de graça, nas comunidades, nos centros de, espiritualistas, qualquer coisa. Procure ajuda, não Procure ajuda. Mas boa ajuda, né? Boa ajuda, porque vai fazer com que seu filho melhore. E não pode fazer vista grossa. Adolescente é rebelde, adolescente se revolta à toa. Não é à toa. E não deixe para amanhã, não, viu? Faça o quanto antes. Então, a dica é observe e faça alguma coisa.
Observe e faça alguma coisa para ajudar. E filho, eles esperam isso da gente. E eles esperam. Eles estão estão pedindo, pelo né? amor de Deus, que você faça alguma coisa. Se tem uma criança ansiosa, é claro que tem problema. Tem problema. Então, você como pai, e está pedindo como ajuda, mãe, socorro. não ache normal que seu filho seja assim. Ele está precisando de orientação. E se você não consegue dialogar com seu filho, também não se culpe por isso. Vai e busque uma ajuda terceira. Legal. Né? Tá aí, Tá a bom? Elisa Peruso, muito obrigado pela sua presença. Olha, a Elisa, ela tem, o pessoal para entrar em contato com ela, tá ligada com ela, você tem um Face, né? Eu tenho o Facebook e tenho o Facebook, meu site, né? Você tem um Facebook. Que é o Elisa Peruso com Z, Elisa com Z e Peruso com 2 Zs. Elisa com Z e Peruso com 2 Z. E tem o site também, que é o elisaperuso.com.br. Também Elisa com Z, Peruso com 2 Z. É só entrar lá. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. É isso. Obrigado, aí. Eu que agradeço, gente. Boa Tudo de bom semana. para você, querida. Tchau, tchau.